dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Vamos juntos! Ó Senhor Jesus! Novamente, gente! Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo libertos primeiro de nós mesmos. E depois, se eu e vocês continuarmos invocando, com certeza essa libertação, que é o próprio nome de Deus dentro de nós, vai fluir através do nome do Senhor para nossa família. Por isso, amados e amadas irmãs, não pensem que invocar o Senhor é coisinha pequena, não. Invocar o Senhor nos traz tudo que eu e vocês estamos precisando todos os dias. Louvado seja Deus. Invoque, dependa do nome do Senhor. Porque é através desse nome que eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino do céu, ao reino de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, tivermos ardendo dentro do Espírito, o fogo do Espírito queimando em nós, aí sim, podemos ler a Bíblia, para que Deus possa falar para mim e vocês a sua palavra revelada. Louvado seja Deus. Que hoje nós estamos vivendo no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. E o Senhor, em Mateus, está falando claramente para cada um de nós também. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, 2 de novembro, né? O ano tá voando, 2 de novembro. Ele pede Ezequiel 3, 16 ao 6, 14. Hebreus capítulo 4. Salmo 104, 24 ao 35. E Provérbios 26, versículo 27. Amados, leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter as verdadeiras revelações do nosso Senhor. Louvado seja Deus. E, vocês sabem, nós estamos lendo um livro, mas desde ontem que começou o alimento diário, né? O novo alimento diário, e graças ao Senhor, pela misericórdia dele, hoje é terça-feira, né? E nós não temos aqui ainda o alimento diário, né? Físico, mas temos no aplicativo do Instituto. Quem quiser ler, está à disposição. Mas graças a Deus aqui eu já estou com ele, físico, bem desfrutando. E um amado jovem escreveu para mim aqui, graças a Deus. E hoje é terça-feira, leitura bíblica. Leitura bíblica, nós já conhecemos essa leitura bíblica de cor, né? Que é Gênesis 1, 2. Vou ler novamente. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já sabemos disso, né? Mas recebam o que Deus está dizendo novamente para mim e vocês. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Portanto, amados e amadas irmãs, o Senhor está dizendo para mim e vocês de novo, e relembrando de novo que a terra estava sem forma e vazia. Mas graças a Deus que no versículo 3 já começa a falar e aparecer as coisas. Louvado seja Deus. Lê com oração também, já lemos esse versículo e capítulo, né? Que diz o seguinte, lê com oração, que é em Mateus 28, 18 a 19. Jesus, aproximando-lhe, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Idem, ordem para nós. Prestem bem atenção e ouçam bem atenção. Idem, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Está lá em Mateus 28, 18 ao 19. Portanto, amados e amadas irmãs, aqui o Senhor estava falando para os discípulos, mas lembre-se bem, aqui já é o Novo Testamento, lembre-se bem, hoje o Senhor está falando para mim e vocês. Ele, portanto, fazei. Ele pode dizer isso comigo e vocês, porque ele é toda a autoridade. Se ele manda, quem sou eu para recuar? Se ele diz, vai, levado, eu vou. Ide, portanto, levado, fazei discípulo em todas as nações, Senhor Jesus. Mas muitos de nós podem dizer, mas eu não sei falar. Ele está dizendo, ide. Se ele está mandando ir, quem vai falar é ele, né, amados? Louvado seja Deus. E o título hoje é o Reino e Autoridade de Deus, Reino de Céu, Reino de Deus, aliás. Aí aqui tem assim, falando sobre esse diagrama que vocês já viram, né? O Pedro Dong já mostrou, falando sobre o reino dos céus, temos a eternidade passada sem princípio. Depois vem os patriarcas, Israel, a era da igreja, a parte celestial, reino milenar, a parte terrena. Aí tem a eternidade futura, novo céu, está lá em Apocalipse, né? Novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, sem fim, que é a eternidade futura. Por isso, amados e amadas irmãs, não vamos perder tempo, vamos deixar o nosso Senhor trabalhar em nós para nós chegarmos ao reino milenar como vencedores. E aqui mostra para nós tudo bem direitinho. Já no início ele diz assim, ó, já divertindo para nós, ele diz assim, quer ele queira, não quer, assim, Satanás quer, olha assim, Satanás quer ter outro reino, não se sujeita ao reino de Deus. Quer ele se sujeite, quer não, o reino de Deus existe de eternidade a eternidade. Daí não tem jeito para Satanás. Aí não tem jeito. E nós, amados e amadas irmãs, temos que estar atentos. Ele está trabalhando em muitas pessoas. Às vezes até em nós, quando nós damos espaço, ele trabalha em nós. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas o nosso Senhor existe da eternidade à eternidade. Aí aqui ele diz assim, Senhor Jesus, veremos também a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, que é exclusivamente abordado no Evangelho de Mateus. Antes, de Deus criar todas as coisas, no universo só havia Deus. E ele era tudo, tá vendo? Antes ele criar todas as coisas, só havia Deus. E ele era tudo. Na eternidade passada, quando Deus começou a criar a partir do nada, a palavra hebraica para criar, usada no primeiro versículo do livro de Gênesis, é bara. Que significa criar a partir do nada. Bara, bem pequenininha, mas o significado. Criar a partir do nada. Deus cria todas as coisas por meio da palavra. Ele só precisa falar a sua palavra e tudo vem a existir. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos crer que a palavra de Deus pode todas as coisas. E aqui ele diz assim, toda a criação procede de Deus. Tá vendo? Toda a criação procede de Deus. Aí ele dá os exemplos aqui, vem os patriarcas, como você vê aqui, né? A era de Israel, a igreja, que nós já vimos e lemos. Aí ele diz assim, no parágrafo 1, lá no fim, ainda diz assim, o reino dos céus está dentro do templo e é a parte do reino de Deus. Tá vendo? Tudo, amados, veio existir pela palavra de Deus. Ele, ou queira que não queira, ele não foi, não, ele é a origem de todas as coisas. Tudo veio dele. Deus é, gente, o centro de conexão de toda a criação. Por isso que eu e vocês não podemos mais ter dúvidas sobre a criação. Deus é a origem de tudo. Tudo que ele criou saiu dele, tá vendo? Está conectado com ele e faz parte do reino de Deus. Na esfera do reino, ele governa e exerce sua autoridade. Portanto, não vamos ficar em dúvida. Tudo é para Deus. Ou que Satanás queira ou não, tudo é para Deus. E eu e vocês fazemos parte também dessa criação de Deus, que somos a principal criação de Deus, que é o homem. Graças a Deus. Aí eu vou dar um pulozinho aqui. O tempo é pouco, é muita coisa, mas eu vou dar um pulozinho aqui. No 6 ele diz assim, ele falando sobre conexão, né? Ele diz assim, uma vez conectadas ao reino de Deus, tudo entra em eixo. Ou seja, aqui falando sobre as pessoas, que eu e vocês temos essa responsabilidade de reconectar as pessoas ao Senhor, ou seja, levar as pessoas a desfrutar
do Senhor. Aí ele diz assim, por isso que ele diz assim, no reino, aí ele diz, elas passam a ter ordem e receber o dispensar da vida divina. Aqui é falando sobre as pessoas. Veja só, a responsabilidade nossa é enorme, amados e amadas irmãs. E para findar, eu vou ler o último, são 7. Eu vou ler o último que, amados, completa o que o irmão está explicando para nós. Ele diz assim, quando a igreja foi gerada, Deus passou a ter uma esfera de governo para fazer sua vontade na terra, graças a Deus. A igreja passou a ser como uma ilha em meio ao império das trevas. Pequenininha, pequenininha, como um pequeno rebanho, passou a ser uma ilha. A vontade de Deus não é feita no mundo das trevas. No mundo, Satanás domina, rouba, mata e destrói pessoas. Olha a advertência para mim e vocês. Aí muitos vão dizer, aqui eu já sabia. Sim, muitos de nós podem saber, mas será que nós estamos vendo com os olhos espirituais? Lembre-se bem disso. Mas a igreja na terra é governada pelos céus, graças a Deus. O reino dos céus, mediante a igreja, pela pregação do evangelho, está reordenando a vida das pessoas, colocando-as sob a autoridade de Deus. Lembre-se bem disso. Proporcionando-lhes crescimento de vida, cuidado e edificação. Para o fim, por fim, a igreja edificada trará a manifestação do reino dos céus, graças a Deus, no milênio e no final, quando tudo estiver pronto, Satanás, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Todos os itens do universo estarão debaixo do governo de Deus, graças a Deus. Assim, amados e amadas irmãs, Deus reinará sobre todas as coisas. E, novamente, será tudo em todos. Não haverá mais advertência boa, não haverá mais o elemento de rebelião para romper nosso elo com Deus. Estaremos totalmente conectados com Ele. O objetivo de estudarmos o livro de Mateus é conectar todas as coisas com Deus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, ouçam bem. Aqui fala claro que eu e vocês que já cremos, temos uma grande responsabilidade de trazer essas pessoas ao reino de Deus. Trazer, reconectar essas pessoas à presença de Deus. Lembre-se, não foi à toa que Deus escolheu a mim e a vocês para que nós possamos ser um com Ele aqui na terra. Louvado seja Deus. Lembre-se, amados irmãos e amadas irmãs, nenhum de nós é inútil. Deus escolheu porque nós somos úteis. Satanás pode querer nos enganar, mas se nós estivermos conectados ao Senhor, não tem como ele nos enganar. Nós somos, sim, úteis ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. Ao ler o alimento diário hoje, cheio de luz, é muita coisa. Cheio de luz, lembre-se. Alguma frase que tem aqui pode salvar alguém, principalmente da nossa casa. Lembre-se bem, amados e amadas irmãs. Às vezes nós queremos dizer para outros, esquecemos da nossa casa. Nossos irmãos, os familiares, podem estar precisando dessa uma simples frasinha, mas que pode reconectar essa pessoa ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E lembre-se, não deem espaço ao diabo. Ele não está brincando de ser diabo. Nós também não podemos brincar de ser crente. Vamos ser esses crentes mesmo sofrendo, mas que estejamos lutando pelo Senhor, do lado do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Isso é um pequeno encorajamento de um homem fraco, igual a todos vocês que estão me ouvindo, mas que Deus, aos pouquinhos, está me ganhando. Amém? Louvado seja Deus. Amados e amadas irmãs, vamos ser pela igreja. Amém? Vamos edificar a igreja. Que Deus, quem vai na frente. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, o nosso Deus pode todas as coisas. Amém? Jesus é o Senhor. Sim! Bom dia novamente, amados e amadas irmãs. Temos o alimento diário, como vocês já sabem, mas quem estiver lendo o livro, amados, eu aconselho
a prosseguir a ler o livro até o final, porque vai ficar ainda mais claro para mim e vocês como Satanás não é brincadeira, e esclarecer quem é Satanás. E na leitura de hoje do livro, que começa no capítulo 4, vai falar sobre o sedutor de toda a terra. Muitos vai pensar, mas eu já sei, já vi. Mas, amados, é bom continuar lendo. Vou ler só um desfrutezinho aqui do livro de hoje, falando sobre a origem de Satanás. Que ele era perfeito, ele não nasceu como Satanás, ele era perfeito, era anjo de luz, mas através da sua boniteza, aquelas coisas todas que ele tinha, que você já sabe, não precisa dizer, ele se ensoberbeceu, né? Queria tomar o lugar de Deus. E aqui, no início, na página 54, ele diz assim: a origem de Satanás. O princípio, toda a criação sempre esteve sujeita a Deus. A princípio, né? Nós sabemos que quando há encabeçamento de Deus, quando tudo está debaixo da autoridade absoluta de Deus, a paz, justiça, alegria e ordem, tá vendo? Por isso nós precisamos saber que Deus é só quem pode com Satanás é Deus. Lembre-se bem disso. Eu e vocês não podemos, não. Agora, se nós estivermos conectados ao Senhor, com certeza é o Espírito que faz. E ele diz aqui assim: ó, além disso, aqueles que estão subordinados a essa autoridade vivem extremamente felizes, porque Deus cuida deles, assim como cuidava de Adão e Eva, que ao serem criados viviam num ambiente de felicidade com Deus. Não se preocupavam com nada, porque Deus era seu pastor, era o cabeça do homem. Portanto, aqui só esse primeiro tópico sim, já diz tudo. E vocês precisamos estar encabeçados no Senhor. Aí eu vou descer um pouquinho, que ele fala aqui sobre os férias. Diz assim, ó, o rei de Tiro naquele tempo era Etibal II, mas essa profecia não se referia a ele, e sim ao arcanjo Lucé, tá vendo? Que ele se rebelou contra Deus. Esse arcanjo foi criado, olha como ele foi criado, segundo o modelo da perfeição. Tá vendo como Lucé não foi criado como Satanás? Foi segundo o modelo da perfeição. Antes de produzir qualquer peça, ou seja, dá um exemplo aqui, uma série, precisamos fazer o modelo, um protótipo. Uma vez produzido o protótipo perfeito, ele se torna o que? Um modelo de perfeição para podermos comparar as outras peças. Lucifer, desse modo, era repleto de saber, de conhecimento e de magnífico em beleza. Tá vendo? Aqui foi onde Lucifer se ferrou, porque ele pensava que Deus ia precisar dele, mais dele do que dos outros. Então, aqui ele se rebelou, né? Mas graças ao Senhor pelo o Espírito. O Espírito é quem dá a direção a cada um de nós. Amém? Louvar-se a Deus. Portanto, amados, meu pequeno compartilhar sobre a origem de Satanás é que eu e você não podemos dar chance a Satanás. Não podemos dar espaço em nós a Satanás. Vamos deixar Deus reinar dentro de nós. Amém? Louvar-se a Deus. E não esqueça, continue lendo o livro. O livro é bem desfrutável. Isso é um pequeno encorajamento e um pedido do irmão Elivate para vocês prosseguirem lendo o livro. Claro, tem um alimento diário, tem aí também no celular, mas leia o alimento diário. Mas depois, tiver um tempinho, continue lendo o livro. Amém, amados? Amém, amadas? Jesus é o Senhor. Sim!